Então a gente chegou à 26ª lição do livro de Oséias. Nós temos o título: O Povo Pródigo, a mensagem de juízo. A primeira parte que nós vamos ver, vamos ler o capítulo todo, capítulo 4, e a gente já vai entrar no texto. Oséias 4, versículo 1 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Bom, então aqui a gente vai tratar daquilo que Deus está chamando a atenção do seu povo. Então, novamente, ele trata daqueles mesmos problemas, da idolatria, da acusação de Deus contra os pecados de Israel. E aqui no final também ele vai falar de Judá, já que nós vamos também entrar no assunto de Judá. O primeiro versículo que ele fala aqui é uma passagem muito usada em pregações, Ele primeiro fala: Ouvi a palavra do Senhor, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Ele fala que nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Deus olha para o mundo e fala: eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Então, o que acontece? Deus, ele abomina o pecado. Logo, se o pecado está no homem, Deus abomina o homem. Então tem gente que fica naquela parte da Bíblia que fala que Deus é amor. Fica assim: porque Deus ama, porque Deus perdoa, porque Deus ele levanta o homem, porque Deus enviou o seu Filho para amar o mundo todo, então ele não condena ninguém. Jesus disse que não condena ninguém. Aí você depara com uma passagem dessa, e a pessoa tem que acordar para a realidade. Porque se o pecado está no homem, Deus te odeia. O pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. Então, se o pecado está no homem e Deus odeia o pecado, Deus odeia o homem. É isso que as pessoas não estão entendendo. Fazem o que quer, da forma que quer, pecam e cometem atrocidades, e está tudo bem, porque Deus perdoa. Então, se o homem não tirar o pecado dele, ele vai fazer separação entre o homem e Deus. E a separação que fala aqui não é só a questão de Deus não ouvir as orações da pessoa, de Deus não estar ao lado da pessoa, de Deus não ajudar a pessoa. Essa separação é separação eterna. Então o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isso, Isaías 59, Os pecados fazem separação entre mim e vós. Não ouve, ele não ouve o homem. Então, enquanto que tiver pecado na vida do homem, Deus não vai te escutar. É simples assim. Então, ele fala aqui: eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Verdade, porque o diabo é o pai da mentira. E ele fala que ele é o príncipe deste mundo. Então as pessoas estão no inimigo. Se você não está em Deus, automaticamente você já está no inimigo. Você já se constitui inimigo de Deus, O amor é aquilo que hoje em dia não se existe mais. Porque o amor que fala na Bíblia é um amor que não tem interesse. É o amor lá de Coríntios 13. Então tudo hoje é na base do interesse. O amor hoje, os casamentos hoje são na base do interesse. Muitos são, Existem umas poucas raridades por aí ainda que, dá para... Mas tudo é na base do interesse, Você não presta um serviço para uma pessoa sem pensar em receber algo em troca, Nunca vai ser assim. É muito difícil de acontecer alguma coisa assim, que alguém faz para o outro e não está esperando nenhum obrigado, Não há amor e não há conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, a falta do conhecimento de Deus, é o que faz o homem ir para a condenação eterna. Porque sem o conhecimento de Deus, você não sabe dessa palavra de salvação. Você não está a par daquilo que Deus fez por você, que faz pela humanidade, e muito menos vai viver nos caminhos que Deus tem proposto, porque você não conhece a Deus. Então é como fala nas Escrituras: a primeira geração conheceu a Deus, a segunda ouviu falar de Deus, a terceira não sabe quem é Deus, e a quarta, Um não ensina o outro, ninguém ensina ninguém, a palavra não é passada adiante, fica igual o povo lá no Egito. Ninguém sabia quem que era Deus mais lá no Egito.
Aí Deus teve que levantar um no meio da casa de Faraó, do povo dele, mas que nem sabia que era, para poder tirar o povo dele de lá do Egito, porque era o único que tinha capacidade de ter entendimento quem era Deus. O resto não tinha capacidade mais, o resto não adorava Deus mais há muitas gerações, né? 400 anos sem falar de Deus. Então, isso aí é o que Deus fala que está separando o homem dele, a falta de verdade, a falta de amor e a falta do conhecimento dele. Versículo 2, ele fala: o que prevalece é o perjurar. Perjurar, né, talvez alguma outra tradução esteja diferente aí, deve ser falar dolosamente, ou jurar falsamente, ou não cumprir o juramento. Então perjurar é isso, né? É falar que vai fazer e não faz, é jurar e não cumprir. Então, isso aqui é uma coisa que Deus abomina, perjurar. Porque se você faz um voto com ele ou com o homem, é esperado que você cumpra. Porque pessoas sem palavra não levam o nome de Deus para frente. Um crente que não tem palavra naquilo que ele promete, ele não é levado a sério, ele perde a moral, né? Uma pessoa que é tratante, né? E as pessoas falam, é tratante. Fala que vai fazer e não faz, né? E aqui é o primeiro, né, que ele fala: perjurar, o mentir, matar, furtar e adulterar. Há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, muita coisa aqui só fala de coisa ruim, né? Matar, furtar, homicídios. Aqui ele fala até homicídio sobre homicídio, que significa crimes subsequentes. É um crime que já faz outro crime em cima daquele outro crime, uma coisa leva a outra, sabe como é que é, né? Um crime que gera outro. Então, esses crimes, eles deixaram rastro de sangue em Israel. Quer ver um crime subsequente? Foi o caso de Davi, né? A gente estava comentando esses dias sobre Davi. Davi, o que ele fez? Ele possuiu uma mulher que não era dele. Primeiro pecado, possuiu uma mulher que não era dele. Tinha um monte de mulher, mas queria que não era dele, né? Em vez de ir para a guerra, estava lá olhando a mulher tomar banho. Beleza, né? Estava olhando a mulher tomar banho, cometeu o primeiro pecado, cometeu adultério com ela, entrou, teve relações com ela, logo saberia que geraria um filho com ela, mas podia, porque ela era casada com outro. Então o que ele fez? Qual era o nome dele? Eu esqueci. Urias. Falou para Urias: vai lá descansar, vai descansar, vai para sua casa, vai lá, passa um tempo com a sua esposa, não vai para a guerra agora não. Não, senhor. Ele já estava desconfiado. Não, senhor, eu preciso ir porque eu tenho que defender minha pátria, meu país, eu amo a vida do rei e eu vou. Aí ele falou assim: bom, já que é assim, cometeu mais outro crime. Mandou Joabe enviar uma carta para ele. Ele pegou, escreveu uma carta, deu na mão do Urias e mandou ele entregar para Joabe, sobrinho dele. E estava na carta escrita lá: coloca Urias na linha de frente lá como bucha de canhão, porque ele tem que morrer. Outro pecado, homicídio. Então ele cometeu subsequentes pecados, que é homicídio sobre homicídio. Foi terrível. Então, em Israel estava cheio disso, estava cheio dessas coisas. E como que Deus habita no meio de um povo desse? Será que Urias confiava tanto que ele não leu a carta e não sabia ler? Ou será que a carta era selada? Não, a carta é selada, né? Toda carta real é selada. Ele não podia abrir a carta, mas provavelmente ele já estava à parte já do que estava acontecendo. Talvez não sabia ler também, porque ele não era judeu. Não sei. Pode ser, né? O idioma, né? Principalmente se ele escrevesse em aramaico lá, ninguém lia aramaico, era só eles que liam aramaico. Então, isso é um exemplo, né? Pode passar? O versículo 3 fala do sofrimento por causa do pecado. Tem uma passagem lá que nós vamos abrir, Romanos 8, 20 até o 22. Pode todo mundo ir abrindo aí, cada um vai lendo o versículo. Romanos 8, 20 ao 22. Tá? Então, aqui no versículo 3 diz assim: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, por causa do pecado, tudo sofre. Por causa do pecado,
tudo paga. Não é só o homem, é toda a terra, todo o universo, toda a natureza. Tudo aquilo que Deus criou sofre por causa do pecado do ser humano. Podem ler lá Romanos 8, 20 até o 22. Não, é Romanos 8, 20. É Romanos 8, 20. Da corrupção para liberdade da glória do Filho de Deus. 22. Então, até agora, né, até o dia da manifestação do Filho de Deus, que manifestará também os filhos de Deus, né, em glória, que vai acabar, vai extinguir, né, esse pecado, né, da terra, quando acabar tudo isso. Até lá, toda a criação geme e padece, tudo sofre, todos, as aves do céu, os peixes do mar, tudo paga pelo pecado. Lá da Groenlândia, lá no país lá, gelado, falou que o nível do mar, do rio Bar subiu 800 centímetros, descongelou quase um quarto daquela parte que nunca descongelava, por causa do homem. Claro. Então, a geração geme por causa do homem, a estação geme pode, não é só lá, né? Aí vem pra cá, desmata a floresta, É tudo, né? perde o oxigênio, começa a sujar o rio. Lembrei que eles usam que é pescado lá em Minas. A gente chegava lá qualquer hora, 20, 8, somente para dizer, você jogava, eu pegava 20, 30 barris de munição dentro de meia hora. Se hoje não tem nenhum. E o veneno que eu favor matou todo mundo. Não é nem a pesca, é a veneno. Então, o homem, isso aí é o seguinte, isso aí tudo é evolução do homem. Quando o homem caçava com marca e flecha, não tinha munição, não tinha carro, não tinha indústria. Uma coisa que aumentou a população, tem que aumentar o jeito de produzir. Então, é isso aí, tudo é o pecado, tudo é o ser humano que vai destruindo o mundo, que vai fazendo os animais, tudo padecer. O homem criou a semente transgênica porque ela produz 3, 4 vezes mais que a outra semente natural. Aí a gente come um monte de porcaria junto. Então, exatamente. Então, pode passar? Tudo é intervenção do homem na terra, né? Agora tem alguns versículos para a gente abrir aí. Quem leu por último foi o Dorvírio. Ele abre em Ezequiel 3:26, a Márcia Amós 5:10 e depois o Mário leu 13. E o Toninho abre o último lá, Deuteronômio 17:12. Ezequiel Ezequiel 3:26. Bom, então, deixa eu ler aqui. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Então, primeiro ele fala, ninguém repreenda, ninguém contenda. Lá em Ezequiel 3:26 ele fala assim, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Da mesma forma que Deus fala para Ezequiel, ele fala também para Amós, vocês não vão nem repreender, chega, acabou o tempo. É que nem lá em Amós que nós lemos, vocês lembram? Ele fala, é o fio de prumo. Agora, não clama mais, Amós, não clama mais, chega. O Amós já tinha entendido o recado, ele não ia pedir mais para Deus. Então aqui ele fala para Ezequiel, você vai ficar mudo.
eu não vou deixar você falar. Ele fala para Oséias também: não repreenda, não vai falar mais nada para esse povo. É hora de eu trazer repreensão minha para esse povo. Chega de avisar, né? E porque não adianta, ele fala, eles são casa rebelde. Tudo que você falar para eles, eles não vão aceitar. Já viu como é que é a pessoa rebelde? A pessoa rebelde é assim: ele sai de uma igreja, ele vai para outra igreja, e você pensa que ele resolveu o problema na igreja que ele saiu? De jeito nenhum, ele está levando o problema lá para outra igreja lá. E muitos pastores, em vez de chegar na pessoa e falar assim: ó, por que você está aqui, filho? Você nunca ouviu falar de Deus? Você não é convertido? Não, eu sou convertido, eu saí de uma igreja e tal. Em vez do pastor falar assim: mas por que você saiu de lá? O que foi que aconteceu lá? Ah, pastor, aconteceu isso, aquilo. Então você vai voltar para lá, você vai pedir perdão para o pastor, você vai pedir perdão para a igreja, você vai pedir perdão para os irmãos que você ofendeu. Depois você pode vir para cá. Em vez de fazer isso, não fazem. Ah não, Vilinho, vem para cá. Eles estão errados mesmo. Não pode repreender os irmãos desse jeito. Não pode falar uma coisa desse jeito. Imagina, você aí tá com essa mulher há tanto tempo, não casou ainda porque não deu certo ainda. Está lá 18 anos vivendo em adultério. Tem quantos casos que eu já vi assim? Parece brincadeira que eu estou falando, né? Mas não é. O cara está lá adulterando com a mulher, prostituindo, fornicando lá 18, 20 anos, não casa, vai para outra igreja porque o pastor repreendeu. Ele falou que não podia. Você não pode ficar assim. Você tem que casar, você tem que acertar isso aí, porque isso é um pecado. Deus não está acontecendo o que nós falamos aqui, não é? Deus não escuta você. Então, acontece isso aqui. Não repreende esse povo não, porque agora eu vou tratar com eles. É o que Deus estava falando para Ezequiel, é o que Deus estava falando para Oséias. Então, Deus permite que o profeta, não permite que o profeta advirta ao povo do pecado para que se arrependa. Era a hora de Deus trazer a repreensão. Quem ouviu e guardou, fez bem. Pode ler lá em Amós 5, 10 e 13. Pode ler o 13? Então, é a mesma coisa que ele fala para Amós. Quem ouviu a repreensão que já foi dada antes, quem está aguardando e não está se prevaricando com essa idolatria, fez bem, porque agora ele não ia falar mais. Quem guardou os mandamentos, quem guardou a palavra, quem guardou as advertências do profeta e entendeu que aquilo que estava fazendo era errado, que Deus não estava contente com aquilo, fez bem. Porque agora o que acontece é o seguinte, olha que interessante. Ele fala assim: porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Olha só, lê lá em Deuteronômio 17, 12. Então, ó, quem não ouve a repreensão do sacerdote, quem não escuta o sacerdote, tem juízo sobre a vida dele, certo? É o que ele fala. Você tem que ouvir o sacerdote, porque o sacerdote, principalmente naquela época, era o único que falava com Deus, era o único que oferecia sacrifício para você diante de Deus. Então você tinha que pedir perdão, meio que por escala, né? Você pede perdão para o sacerdote pedir perdão para Deus, né? Você tinha que levar a oferta para ele sacrificar para Deus, que você não fazia essa oferta, quem fazia era o sacerdote, só o sacerdote podia fazer isso. Então quem não escutava o sacerdote, quem não ouvia o sacerdote, né, tinha juízo de Deus sobre a vida dele. Só que aqui, olha o que ele fala, entende o que ele fala aqui? É porque o teu povo é como o sacerdote com os quais eu acuso. Tanto o povo quanto o sacerdote estavam na mesma coisa. Então, é por isso que ele fala: não repreende, não corrige, porque esse povo é como os sacerdotes os quais acusa. Tanto faz o sacerdote como o povo, estava tudo no mesmo buraco, tudo fazendo idolatria, todos eles prevaricando contra Deus, todos eles em homicídios contra homicídios, e aí vai. Então, pode passar. Quem guardou aquilo
que foi ensinado por Amós, por Ezequiel, por Oséias, tá bem, talvez esse escape, mas nem que ele vá para o cativeiro, Deus ainda vai ter misericórdia da vida dele. Agora, esses aqui, que ele fala, tanto o sacerdote como o povo, não adianta nem repreender. Versículo 5: por isso tropeçarás de dia o profeta, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. Bom, então, a idolatria, vamos abrir lá, o Liab abre lá em Ezequiel 14, lê esses dois versículos aí, 3 e 7, e o André abre lá em Oséias 5, 5. Então isso aqui, que ele fala, tanto lá em Ezequiel quanto aqui, é que a idolatria daquele povo era tão grande, que muitos sacerdotes e os falsos profetas, assim como o povo, Deus declara juízo contra eles. Eles todos iam cair, o povo ia cair de dia e o profeta ia cair de noite. Todos eles iam cair, todos eles iam ser destruídos e tinha juízo decretado. Ele fala lá em Ezequiel 14, 7, que ele tem um juízo contra esse povo. Não era só o povo, era também os ensinadores, era também o sacerdote, era também os profetas, os falsos, né? Porque tinha alguns como esses aqui, né? Como Oséias, que estavam entendendo o que Deus estava falando, mas tinha muitos outros que eram charlatões. Tinha muito isso na época, porque na época era moda ser profeta, tinha muito profeta, tinha até uma escola de profeta lá. Então, sim, é que nem Amós falou, ele fala, eu não sou profeta profissional, eu fui levantado por Deus lá do campo, eu não queria isso, bem, quase disse isso, eu não queria isso, eu fui levantado do campo, eu sou boieiro, eu não tenho nada com isso, eu sou lá empresário. Deus me chamou para ser profeta, mas não foi porque eu estudei lá na escola de Elias lá, que Elias tinha feito uma escola de profeta, eu não estudei lá, eu não aprendi as escrituras lá. Deus me chamou para ser profeta, é diferente, né? Então tinha muito profeta profissional na época, e tinha muito charlatão na época, né? Que nem nós falamos lá o sacerdote que confrontou ele, Amazias, charlatão, né? Só queria o seu cargo, queria estar do lado do rei, só isso. Então, aqui no versículo 5, no finalzinho, ele fala: e destruirei a tua mãe. Por que a tua mãe? Oséias 5,5, pode ler. Então, aqui ele fala Israel e Efraim. Israel e Efraim é a mesma coisa, tá? Israel, Efraim e Judá. Então, quando ele está falando de todo mundo aqui agora, porque até aqui, o que nós estamos tratando? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente está tratando com o reino do norte. A gente está falando de Israel. Judá é separado. Nós estamos falando de Israel, não de Judá. Só que aqui ele fala que eu destruirei a tua mãe. Ele vai destruir tudo, porque tudo estava no pecado. Então eu vou destruir a nação toda. Por isso que ele fala a nação, a tua mãe. Versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É uma passagem que geralmente se usa para pregações também, né? O meu povo perece porque falta conhecimento. Então, essa passagem aqui, pode passar.
A ignorância é o que faz a decadência do homem em tudo, não só na questão espiritual, mas a vida toda, tudo. O homem ignorante, ele é decadente. Se o homem ele não tem as informações, ele não pode falar sobre aquilo que ele não sabe. Ele também não pode entrar em detalhes, porque ele não tem conhecimento. Então o homem ignorante, ele sempre cai, né? Ele sempre fica para trás. E o que ele fala? O homem é destruído porque falta o conhecimento. Faltava a eles entender que a idolatria que estava fazendo não era para Deus. E isso estava destruindo ele. E os sacerdotes, que era para saber, ele fala: e vocês sacerdotes que estão rejeitando meu conhecimento, porque eles sabiam e estavam ensinando o povo errado, então eu vou rejeitar vocês também. Então, não basta só conhecer, é preciso ser sábio e praticar. Então, nessa época, já tinha a lei de Moisés para eles. Não era para o sacerdote estudar a lei e ver que Deus abominava isso aí. Mas muitos deles sabiam. Então, sabia por que não ensinava, né? É por isso que ele fala: vocês que rejeitaram o meu conhecimento, eu vos rejeitarei a vós. Olha lá em Êxodo 19:6, ele fala: vós sereis o meu reino, meus sacerdotes e nação santa. Essas palavras falarás aos filhos de Israel. Então aqui ele fala: vocês vão ser os meus sacerdotes, vocês vão falar comigo. Não vou falar com outro povo, porque só se falava com sacerdote. Então vocês serão o meu sacerdote e nação santa. Aqui ele fala: porque tu, sacerdote, rejeitaste meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Então eles estavam perdendo o sacerdócio, eles estavam perdendo o contato com Deus agora. Deus não ia falar mais com eles, Deus ia ficar em silêncio com eles. Vocês não são mais meus sacerdotes, vocês não são mais meu povo agora. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu também esquecerei dos teus filhos, porque eles iam para o cativeiro, iam ficar lá no cativeiro um bom tempo, e Deus ia esquecer eles lá, né? Deus ia abandonar eles lá, deixar eles pagar, deixar eles ser recriados, deixar eles criar moral, ir lá embaixo, para depois Deus resgatar eles e tirar eles de lá. Então, o povo vive num cativeiro porque falta conhecimento. As pessoas vivem na ignorância, vivem na falta de conhecimento, e eles estão todos cativos e nem sabem, porque não falam com Deus. Tem muito crente assim, que está num cativeiro espiritual, Deus não fala com ele, e ele não sabe por quê. Pode passar, versículo 7. Em vez de honra, vergonha. Em vez de Deus falar assim: eu vos tirarei a sua vergonha e revestirei com dupla honra, aqui ele fala que ele vai tirar a honra e vai revestir com vergonha. Mas, versículo 7, mas estes se multiplicaram, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais gente nascia, mais pecado cometia, porque o povo continuava na idolatria. E mudarei a sua honra em vergonha. Aquilo que eles achavam que era honra, aquele ouro todo, aquela idolatria toda, aquele povo que achava que estava tudo certo, que estava ganhando guerra e tudo mais, estava prosperando financeiramente, tudo isso que era honra para eles, Deus ia fazer em vergonha quando ele mandasse eles para o cativeiro. Versículo 8, aqui é interessante: alimentam-se do pecado do meu povo. Mas que conversa é essa? E da maldade deles tem desejo ardente. Olha só, o que estava acontecendo? Pode passar? Não. O que significa alimentam-se do pecado do meu povo? A oferta que eles faziam para o pecado, né? Isso aqui pode ser uma referência à oferta pela culpa, à oferta pelo pecado, indicando que os sacerdotes enriqueciam ao tomar ilicitamente a oferta que era trazida pelo povo por pecado. Então o povo levava a oferta para o sacerdote fazer, e o sacerdote, em vez de fazer a oferta, tomava para ele, né? Comia a carne que não era para comer, e pegava o dinheiro das ofertas, dos dízimos, que não era para eles, era para o templo. Então eles estavam roubando Deus, e eles ainda estavam roubando o povo, e estavam se alimentando da oferta do pecado, de todas as formas, financeiramente, e também o alimento que eles levavam para poder sacrificar. Olha só que coisa: alimentam-se do pecado do meu povo, e eles têm anseio ou desejo pela maldade, e da maldade deles tem desejo ardente, porque quanto mais eles pecavam, mais eles levavam oferta, mais eles enriqueciam. Então eles queriam mais que o povo pecasse mesmo.
para poder levar a oferta para eles lá. Versículo 9. Pode passar. Versículo 10 e 11, né? Versículo 9 diz assim: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Então, como nós já vimos ali nos versículos anteriores, né, no versículo 5, versículo 6, tanto o sacerdote como o povo, eles são tudo iguais, eles não estão diferentes. Não é porque o sacerdote está tentando repreender o povo e o povo não está aceitando que o povo é rebelde. Não, o sacerdote também era rebelde. O sacerdote também fazia as mesmas coisas que o povo fazia e influenciava o povo a continuar na idolatria, no pecado, porque eles rejeitavam o conhecimento de Deus. Então Deus ia castigar tanto um quanto o outro. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então, primeiro, sem a presença de Deus na vida do homem, cresce um vazio. É aquela pessoa que tem um vazio interior e não consegue preencher. É o que ele fala: comerão, mas não se fartarão. Entregarão a sensualidade, mas não se multiplicarão. Tudo que o ser humano faz quando está longe de Deus, ele não se satisfaz. Ele não consegue prazer naquilo. É como as namoradas, não, os namorados da esposa de Osés, de Gomer. Ela fala, ele buscava prazer neles, mas não encontrava mais prazer, porque Deus tinha tirado o prazer deles. Sem a presença de Deus no homem, cresce um vazio que ele não consegue preencher com nada. E aí o que a pessoa faz para preencher o vazio? Versículo 11: a sensualidade e o vinho e o moço tiram o entendimento. Vai procurar prazer nas drogas, no álcool, na prostituição, né? Na sensualidade. É onde o homem tende a buscar o prazer nessas coisas. Não é assim que as pessoas falam quando elas estão felizes, quando elas estão bêbadas, quando elas estão drogadas, quando elas estão fazendo sexo com todo mundo. Então é isso que eles estavam buscando, prazer, mas não encontravam. E é interessante até porque nas religiões pagãs é comum eles se embebedarem e depois fazerem a idolatria. Ele até vai falar isso mais para frente aqui. É por isso que ele fala que a sensualidade, o vinho e o moço tiram o entendimento. Aquele povo estava sempre bêbado, aquele povo estava sempre embriagado, sempre fazendo as idolatrias dele e aquilo era muito comum, porque sempre bebiam, então não tiravam entendimento, né? A pessoa que está alcoolizada, ela geralmente não tem consciência daquilo que está fazendo, né? Ela se perde naquilo que ela está fazendo. Então, é o que ele fala aqui: buscam prazer nessas coisas, estão sempre alcoolizados e fazem idolatria o tempo todo. Versículo 12, pode passar? Aí vamos abrir lá em Isaías 44, 16 até o 19. Aí vocês podem ir lendo aí, 16, 17, 18, 19. Isaías 44. Vou abrir também. Isaías 44, 16 até o 19, pode ler? Pode ler?
Olha como é que é feito um ídolo, somente naquela época. Olha que coisa absurda. Então aqui o versículo 12 ele fala, em Oséias 4: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram ao Senhor seu Deus. Olha que, não é um absurdo isso? Ele fala lá, está fazendo um churrasco lá, pega a lenha, bota fogo na lenha, assa a carne, come, bebe, e fala assim: mas o que eu vou fazer com o resto dessa madeira que sobrou aqui? Já esquentei, já vi o fogo, já assei minha carne, vou fazer um Deus. Pega lá, tira um pedaço de madeira lá, corta as partes que está queimada, faz sua imagem de escultura, depois você fala para ele: livra-me, meu Deus, porque você é meu Deus que me tirou lá da terra do Egito. Não é um absurdo uma coisa dessa? É da mesma forma que ele fala aqui: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a vara, o pedaço de madeira, ele dá a resposta, porque um espírito de prostituição enganou eles. Prostituição que ele fala é idolatria, né? Esse povo estava tão cego que eles olhavam um pedaço de madeira, que ele fala ali que não responde, que não fala, que não respira, como lá no Salmo 115, né? Não ouve, não tem poder nenhum, mas o povo acredita que aquele pedaço, aquela escultura, aquele pedaço de madeira tem poder para livrar eles, e se ajoelha diante dele e pede como se fosse seu Deus. Lá no México ainda tem aquelas estátuas do Maia. Fala que até hoje vão ver lá e fala que lá é o Deus dele. É a idolatria que cega o homem, é o que ele fala. Por que eles acreditam nisso? Porque um espírito de prostituição ou de idolatria enganou o coração deles, e esse povo já está cego há tanto tempo que eles não conseguem ver, e eles acreditam que aquilo é real. Dá conta que os Maia cortaram a cabeça das pessoas e jogavam bola na cabeça da pessoa. Fala que o futebol dele era feito com um homem, cabeça de um homem. E aí agora eu vou lá e vai adiante, aí adora, sabe que não é Deus de lá. Mas para eles é, né? Então, cegou. É cego, é como ele fala aqui, né? Pode passar? Do 13 ao 14: sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, porque o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, Deus fala: nem peçam de que se prostituir, eu não vou impedir. Ele fala: eu não vou impedir as suas filhas quando se prostituem, nem suas noras quando adulteram, porque os próprios maridos, os próprios pais, eles vão atrás das meretrizes. Essas meretrizes que ele fala aqui são prostitutas cultuais, tá? Prostitutas cultuais eram sacerdotisas que faziam ofertas aos ídolos. Então eles iam lá debaixo dos carvalhos, porque a sombra era boa, iam lá, faziam suas festas, seus rituais, matava gente, fazia tudo aquilo lá para fazer sacrifício, né? E iam nos outeiros, porque nas religiões pagãs é costume fazer sacrifício no cimo do monte, né, no alto dos montes. Então eles iam lá, faziam essas cerimônias imorais, com sensualidade, com prostituição, com matando as pessoas, né, cortando cabeça e oferecendo crianças e tudo mais. Faziam isso, e Deus falou assim: eu não vou nem impedir esse povo mais, porque vou falar para as noras lá: vocês estão adulterando, joga pedra nessas noras aí que estão adulterando aí, nessas mulheres que estão se prostituindo. Não, faz isso não, os maridos dela também fazem a mesma coisa. Eles vão atrás das meretrizes, eles vão atrás das prostitutas cultuais, e eles sacrificam, fazem idolatria, e fazem tudo quanto é tipo de sensualidade e coisas que, né, que ele fala que o povo sem entendimento corre para a sua perdição. Então é um povo sem entendimento, um povo que já foi repreendido e não adianta mais repreender. Então eu não vou repreender mais, é hora de trazer o castigo. Olha quantas vezes que nós lemos isso aqui nessa mesma passagem. Quantas vezes que ele fala: eu não vou repreender mais esse povo. Acabou, chega. Então, continuando, versículo 15, pode passar? Advertindo o reino do sul. Agora nós vamos falar sobre Judá. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem vais a Gilgal, aí ele fala para Judá: nem venhais a Gilgal, nem subais ao monte Bet-Aven,
nem jureis dizendo vive o Senhor. Não vai lá não. Esses lugares aqui, Gilgal, Bet-Aven, Deus fala para Oséias que não vá, para o povo de Judá, que não vá adorar nas cidades sagradas, que é Gilgal e Bet-Aven. Bet-Aven significa casa da iniquidade, que era o nome que Oséias usava para Betel, casa de Deus. Então olha só, lá ele está falando de Gilgal e de Betel. Era onde estava lá os templos no Reino do Norte que o povo fazia para idolatria. Então ele fala para Judá, não vai lá não, porque lá em Betel, aonde está a maior prostituição de idolatria, é onde a casa do rei adora, não vai lá não. Ele fala, também não vai a Gilgal, onde o povo adora, onde tem um outro templo, porque lá é o lugar que estão fazendo idolatria. Não vai lá falar viva o Senhor, porque lá eu não quero. Então ele fala para Judá, Judá, não é porque Israel está perdido já e já está condenado, que você tem que se condenar também. Então não se mistura com esse povo. Olha só no versículo seguinte, nos versículos subsequentes ele fala, pode passar? Deixai-o, 16 e 17. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Então Efraim aqui, como eu falei para vocês, é a referência à maior tribo do norte, que se refere a Israel. Ou seja, está falando de Efraim e Israel, está falando da mesma coisa, está falando do mesmo lugar, né? Efraim é uma tribo do reino do norte, é a maior, então também é considerado como Israel. Então aqui ele fala, não é porque eles são como vaca rebelde. Ele fala, eles são como vaca rebelde? Você acha que eu vou apacentar eles como um cordeiro em vasta campina? Eu estou deixando esse povo, eu estou deixando eles para lá. Então vocês também, né? Não é porque eles estão entregues aos ídolos que você tem que continuar atrás deles. Então deixa eles. É o que ele fala no versículo 17, deixai-o. O profeta recomenda que Judá se afaste do reino do norte, ou Efraim, no caso de Israel. Mateus 15 e 14, quem pode abrir lá e ler para mim? Mateus 15 e 14. Ele fala, deixa eles, porque um cego quando guia outro cego, ele vai tudo pro mesmo buraco. Você imagina a cena? Uma vez eu tinha levado a minha irmã para ir no hospital. O que aconteceu? Tinha um cego atravessando a rua, e eu estava parado com o carro, e ele estava na faixa de pedestre. Eles sabem onde está as faixas ali, né? É incrível isso, eles sabem andar para a rua. Mas nenhum ignorante parava o carro para ele passar. Então ele ficava meio assim, escutando o barulho do carro com a muletinha, bateu a muletinha no meu carro ali, viu que tinha um carro ali, e os caras não paravam o carro. Falei assim, meu Deus do céu, esse cego vai morrer atropelado. Eu saí do carro, fechei a porta e fui lá, botei a mão nas costas dele e fui levando ele. Só que eu não terminei de atravessar ele na rua, e tinha um poste. Ele parou de atravessar a rua, na hora que ele chegou na calçada, ele bateu na frente com o poste. Michele, você não terminou de atravessar o homem, lá coitado, ele bateu a cara no poste. Aí, pelo menos ele não morreu atropelado. Podia ser pior. E tava bem, né? Porque ele não viu eu, então eu peguei fui embora. Um cego guiando outro cego, leva os dois pro buraco. Então eu não vi o poste, e ele também não viu, ele era cego. Então ele bateu no poste. Eu virei as costas e fui embora, e ele bateu no poste. Eu virei as costas, nem reparei. Não reparei o poste, ele bateu com a muletinha no poste, mas mesmo assim ele bateu a cara no poste. Ele foi meio rápido, né? Porque eu tava guiando ele rápido, né? Eu tinha que guiar ele logo para a rua, o povo não parava o carro. E o que ele fala ali em Mateus? Um cego que guia outro cego, vai os dois pro buraco. Então Judá não vai atrás de Israel, porque eles também eram um povo cego. Estava tudo na mesma condição lá. Era tudo um povo idólatra. Então ele fala, só que Judá ainda estava adorando a Deus ainda, né? Só que se ele fosse atrás de Israel, atrás do reino do norte, eles também iam para o cativeiro. Eles também não iam ser poupados. E eles também iam para o mesmo buraco. Então ele fala, deixai-o. E o versículo 18,
Tendo acabado de beber, ele se entrega à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Então, lembra que eu falei? Eles iam fazer esses cultos pagãos, era comum eles primeiro beber muito, ficar bem loucão, né, bem bêbado, e depois fazer as atrocidades. Então ele fala aqui o que eles faziam nos cultos, olha só. Tendo acabado de beber, se entregam à prostituição, e os príncipes amam apaixonadamente a desonra. Então, não era só o povo, as autoridades também, os sacerdotes, o rei, a família real, os comandantes do exército, todos eles amavam apaixonadamente a desonra, ou seja, aquela idolatria que o povo fazia. E o versículo 19, para a gente encerrar, passa aí. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O vento do juízo, aqui ele fala, varreria Israel de forma súbita. O vento os envolveria e violenta, e isso os faria entender que toda aquela idolatria gerou a revolta de Deus. Então eles só iam entender que Deus era contra tudo aquilo, só ia cair a ficha para eles quando eles fossem levados pelo juízo de Deus, pelo cativeiro, pela invasão assíria, que tudo aquilo ia acabar, eles iam ficar indefesos e não tinham o que fazer. Então esse povo só ia entender quando isso acontecesse. É por isso que ele fala. Aí eles envergonhar-se-ão por causa do seu sacrifício, por causa daquela idolatria que eles estavam fazendo. Amém, irmãos? Então, essa aí é a aula do capítulo 4. Próxima lição, vamos fazer o capítulo 5 todo também. E é isso aí que a gente tem que entender, para a gente não cair na mesma bobeira que esse povo estava caindo naquela época. Deus abençoe a todos.